feira de Libertadores até que foi boa para o Flamengo. E eu explico por quê. Bom, hoje tivemos 3 jogos envolvendo times brasileiros. Botafogo e Juiz Barranquilla, Fluminense pegando o Allianz Lima, se eu não estou equivocado, e o Palmeiras pegando o São Lourenço. Desses 3, Fluminense e Palmeiras jogaram fora de casa, e o Botafogo pegando o Juiz Barranquilla no Engenhão. Bom, o ponto importante que eu sempre destaco nessa primeira fase de Libertadores é que sim, é importante o Flamengo conseguir a classificação primeiro lugar na classificação geral na Libertadores, ou se não a primeira, ali entre os primeiros, para que ele tenha a vantagem de jogar o último jogo em sua casa, no Maracanã, no Rio de Janeiro. E sim, isso faz diferença. A gente viu ano passado que o Flamengo perdeu para o Olímpia, claro, muito em virtude da sua má apresentação, uma apresentação péssima, mas também vamos admitir que a pressão de times copeiros, de time que tem torcida, de times que sabem transformar a atmosfera do estádio em algo intimidador, em algo, sabe, que impacta, isso tem ainda um peso na Libertadores. Por isso, é importante que o Flamengo finalize sempre as eliminatórias no Maracanã. E o Flamengo recebeu um grupo nessa fase primeira de Libertadores que lhe permite isso. Por isso, o resultado de ontem contra o Milionários, depois de estarmos com um homem a mais, foi muito frustrante para o torcedor rubro-negro, porque o Flamengo já tem que olhar à frente. Voltando, essa quarta de Libertadores apresentou resultados que permitem que o Flamengo ainda, vamos dizer assim, seja um dos favoritos para ter esse primeiro lugar na classificação geral. Vamos lá. Palmeiras. Palmeiras empatou com o São Lourenço, primeiro entrou com o time reserva, depois teve que colocar os titulares, porque senão não ia nem empatar esse jogo. Essa é a verdade, o São Lourenço foi muito melhor no primeiro tempo. E o Fluminense, que é um outro time que, embora eu acho que tenha um nível técnico menos qualificado que o do Flamengo, é o campeão da Libertadores e também tem um grupo acessível para fazer uma excelente campanha nessa primeira fase. E o Fluminense empatou com o Allianz Lima lá no Peru. E olha que lá nem altitude tem. Vamos lembrar que em 2022 o Flamengo jogou lá também em Lima e venceu, se eu não me engano, por 1-0. Gol do Mateuzinho. Enfim, o Fluminense e o Palmeiras, que são os 2 times que, na minha opinião, podem ameaçar entre os brasileiros a primeira classificação, primeiro lugar na classificação geral da Libertadores, esses times empataram. Então, eles estão ali, jogaram fora de casa, assim como o Flamengo, estão igualzinho, todos os 3 empates, Flamengo, Palmeiras e Fluminense, foram empate de 1-1. Então, rigorosamente iguais. E isso, como eu disse, é bom para o Flamengo, que tem um grupo acessível. Eu acho que o único jogo realmente complicado do Flamengo é contra o Bolívar, lá em La Paz, não pelo time, mas sim pela altitude. A gente já viu a altitude que pode, o estrago que pode causar, né? Embora a performance do Flamengo foi muito mais preponderante para o resultado de ontem. Mas, enfim, o Flamengo tem aí jogos, com exceção de um jogo contra o Bolívar, que é um jogo que eu até acho que o empate, não sei, pode ser razoável, mas o Flamengo tem todas as chances de vencer lá, se jogar com estratégia. Os outros jogos no Rio, ou mesmo fora do Rio, contra o Palestino, são jogos onde sim, aí sim, o Flamengo tem obrigação de gabaritar, tá? Porque contra o Palestino não tem altitude, não tem nada, é time pequeno, time de pouca expressão, embora tenha tido um histórico já de eliminar o Flamengo, aquilo entrou como uma vergonha na história do Flamengo. O Flamengo tem obrigação de ganhar lá e ganhar bem, sem susto nenhum, e ganhar no Maracanã. E Bolívia e Milionários no Maracanã, não tem nem o que dizer. Bom, e aí, o único jogo que eu acho que de fato ali causou um resultado desfavorável para o Flamengo foi a vitória do River Plate jogando fora contra o Huachipato, acho que é isso, da Venezuela. E o River Plate sim eu considero um grande rival, e numa eventual eliminatória Flamengo e River Plate eu não gostaria de decidir com o River Plate a última partida lá no Monumental de Núñez. Eu prefiro que essa partida seja decidida no Maracanã. Daí a importância de você se classificar em primeiro lugar na classificação geral, porque você sempre traz a decisão para sua casa. Num eventual confronto Flamengo e River, na verdade, é muito melhor decidir no Maracanã do que decidir na Argentina. Agora, eventualmente, se o Palmeiras ou o Fluminense ficarem na frente do Flamengo, embora eu prefira que o Flamengo fique na frente, por exemplo, uma eliminatória Flamengo e Palmeiras, de verdade, para mim, meio que tanto faz se o último jogo vai ser em São Paulo ou no Rio,
até porque o Flamengo ele tem tido vantagem destacadamente sobre o Palmeiras jogando em São Paulo. Se eu não me engano, fazem 8 ou 7 anos que o Palmeiras não vence o Flamengo lá em São Paulo. Nesses últimos 8 anos, ou ele empatou ou ele perdeu. Então, sabe, é um confronto ali que eu vejo que não é... Os times brasileiros não vão ter aquela catimba, não usam o estádio a seu favor, aquela atmosfera como os times argentinos, por exemplo, usam. Então, o confronto Flamengo e Palmeiras vai decidir na casa do Palmeiras, em São Paulo, no Rio. Para mim, isso é meio que indiferente. De novo, embora eu prefiro que o Flamengo sempre decida no Rio. Mas num confronto doméstico, eu acho que isso perde peso. Assim como se for um confronto Flamengo-Fluminense, para mim tanto faz quem vai decidir na sua casa, porque no final os 2 jogos seriam no Maracanã. Mas é isso. O Flamengo agora tem mais um jogo. O próximo jogo, se eu não estou equivocado, é contra o Palestino no Maracanã. Não tem nem que pensar, é jogo para fazer saldo de gols. Mas é muito importante ficar conectado aí em relação a essas classificações, porque isso, embora ninguém fale muito, isso decide sim vaga em jogos eliminatórios de novo. Decidiu contra a gente na Libertadores do ano passado, que a gente foi desclassificado, quem diria, pelo Olímpia. Então o Tite tem que começar a ser muito estratégico. Eu acho que foi um erro de estratégia jogar contra o time titular na final do Carioca e jogar sem alguns titulares na Libertadores, sendo que no Carioca você está jogando no Maracanã contra o Nova Iguaçu. Se a gente colocasse o time C, teria a obrigação de ganhar, né? Com o elenco tanto que o Flamengo tem, não tem que ter dúvida de priorizar qual competição, Libertadores e Carioca. Essa pergunta nem deveria existir. Bom, não esqueça de se inscrever no canal Flamenguista do Norte, conto muito com a sua ajuda e participação, deixar aquele like para que o YouTube entenda esse vídeo como relevante e distribua para mais pessoas. Comente aqui, deixe seus comentários, interaja e até a próxima.